Estamos aqui ao vivo, trazendo o flash da informação para a Rádio Adventista Metropolitana. Nós estamos no Vale, no Vale do Nazaré, onde nessa madrugada ocorreu um acidente e vocês podem perceber que inclusive esse acidente, um carro acabou se chocando contra o poste de iluminação e o choque foi tão violento que chegou a, vejam só, praticamente a derrubar esse poste, que é a estrutura da iluminação pública aqui no Vale, bem próximo de onde tem acesso ao Hospital Santa Isabel. Segundo informações também, o veículo teria pegado até fogo, ou seja, a gente percebe que o choque foi um choque extremamente violento. Nós vamos tentar falar ali com os trabalhadores da Transalvador, os policiais ali da Transalvador, e tentar colher maiores detalhes desse acidente. Então, conforme vocês percebem, os agentes de trânsito da Transalvador continuam aqui no local. As informações dão conta de que esse acidente ocorreu pela madrugada. Num primeiro momento, o motorista de um Jeep Renegade que se chocou contra o poste, ele acabou num primeiro momento sendo socorrido pelo pessoal do posto ao lado, também por alguns moradores de rua que também se solidarizaram com o acontecimento. O Corpo de Bombeiros também esteve presente para, é claro, dar o suporte necessário. Os agentes de trânsito da Transalvador permanecem no local com a finalidade de aguardar realmente a retirada daquele poste que praticamente está, vamos dizer assim, inviabilizado ali naquela posição. Nesse momento que nós estamos aqui fazendo o registro, o guincho também já chegou para fazer a retirada do poste. Afinal de contas, torna-se extremamente perigoso, não é mesmo? Extremamente perigoso um poste nessa condição. E o guincho acaba de chegar e o trabalho vai ser coordenado pelos agentes de trânsito da Transalvador, mas você perceba que realmente o material do carro, um Jeep Renegade a princípio, pegou fogo, queimou tudo. O que você encontra aqui é um resto, de peças do carro e, por fim, o poste que está aqui realmente comprovando o teor da gravidade do acidente desse Jeep Renegade que pela madrugada de hoje chocou-se com esse poste. Em seguida ao choque, o carro pegou fogo. E a gente vai acompanhar então essa retirada do poste aqui pelo MUC, que está chegando o guindaste. Então estamos aí com essas imagens, vejam só, para você ter uma exata noção do que aconteceu, o choque do Jeep Renegade foi tão forte que amassou, por muito pouco esse poste não caía, porque a estrutura tubular é uma estrutura de grande resistência, mas os agentes aqui da Transalvador já estão dando o suporte ao MUC, ao guindaste, para fazer a retirada do poste. Vamos estar aqui acompanhando essa ação. Estamos então aqui acompanhando pela Rádio Adventista Metropolitana o trabalho da equipe da Transalvador, agentes de trânsito que se encontram no local, onde em instantes será feita a retirada dessa poste de iluminação tubular metálico, que na verdade hoje pela madrugada foi colhido frontalmente por um Jeep Renegade. O homem que estava dirigindo o Jeep Renegade foi, num primeiro momento, como já dissemos, socorrido pelo pessoal do posto. Temos aqui próximo ao local do acidente um posto de gasolina ali, e então alguém que ali estava veio prestar os primeiros socorros e ali, exatamente no trevo, alguns moradores de rua também vieram, se solidarizaram vendo a situação e acabou que o rapaz foi socorrido. Em seguida tivemos a presença do SAMU e do Corpo de Bombeiros e agora a presença do guindaste para fazer a retirada desse poste, que por muito pouco não caiu. Na verdade ele não caiu porque ele ficou ali, vamos dizer assim, encostado na placa de informação de trânsito. Rádio Adventista Metropolitana, trazendo para você o fato e o acontecimento. Prossegue aqui o trabalho para a retirada desse poste
a equipe dos agentes de trânsito da Transalvador, prestando esse acompanhamento, né? É muito importante, afinal de contas aqui é uma área de grande fluxo. Percebo então que pela madrugada houve esse choque de um Jeep Renegade com o poste da iluminação, essa iluminação nova, inclusive LED, e que a gente percebe que foi extremamente violenta a colisão, a ponto de quase fazê-lo tombar. Quase que partiu, na verdade, ao meio, e o poste só não caiu em decorrência de estar, veja só, ele está preso ali, seguro por uma placa de trânsito, que indica, né, o direcionamento para o ferryboat, Feira de São Joaquim, Igreja do Bonfim. E nesse momento o caminhão MUC já está aqui também para efetuar o serviço de retirada desse poste. Estamos aqui com a reportagem da Rádio Adventista Metropolitana, aqui só para você se localizar. Estamos no Vale de Nazaré, onde na madrugada de hoje tivemos um grave acidente envolvendo um Jeep Renegade que chocou, colidiu-se violentamente com esse poste que está nesse momento sendo retirado pelo caminhão MUC que acaba de chegar ao local. E mais, né? A gente percebe também que o Jeep Renegade, no exato momento do acidente, ele acabou pegando fogo. O motorista foi socorrido, o corpo de bombeiros esteve no local, mas ele num primeiro momento foi socorrido por um rapaz que trabalhava no posto. Temos aqui próximo um posto de gasolina e ele foi socorrido então pelo pessoal do posto de gasolina no primeiro momento. E algumas pessoas que moram também, né, moradores de rua, foram solidários e vieram também prestar o socorro. Em seguida tivemos a presença do corpo de bombeiros e no final o mais importante é que esse rapaz ele acabou encerrando esse acidente, vamos dizer assim, com vida, que é o mais importante, né? Que o mais importante de tudo nessa vida é a vida, e ele conseguiu realmente manter aí a sua vida, apesar de que a gente percebe que o carro pegou fogo e que com esse impacto tão forte ele possa ter se machucado bastante, mas foi socorrido, saiu daqui com vida. Os agentes de trânsito da Transalvador continuam no local, eles estão fazendo a sinalização, porque nesse momento o caminhão MUC está tentando fazer o quê? Tirou ali o poste da iluminação LED que estava preso naquela placa, né? Para então encostar numa árvore que tem aqui próximo, até que possa a empresa responsável, diríamos assim, né, pela área de iluminação da prefeitura, vir fazer o trabalho de forma efetiva, a fim de resolver essa situação. Então, nesse momento, a gente percebe que a Transalvador, ela interditou o trânsito a fim de que possa dar uma margem de segurança para os carros que aqui passam. É uma operação que a gente percebe, a princípio, um pouco complicada, né? Dado ao grande tamanho desse poste, é uma operação um pouco complicada, mas é claro, o rapaz do caminhão MUC, ele está usando da sua experiência a fim de encostar esse poste, essa iluminação LED ali naquela árvore. A gente percebe que é uma árvore bastante antiga, né? Ao final dessa operação, o trânsito deve ser novamente liberado, mas nesse momento o trânsito está, pelo menos nessa pista que dá aqui acesso, veja só, caiu aqui o poste, né, quase, e esse realmente é o objetivo, fazer com que ele possa, num primeiro momento, ser retirado da parte alta e com isso acabar com o perigo iminente, porque é um perigo iminente um poste desse cair em cima, diríamos assim, de algum carro, né? Então o caminhão MUC provavelmente agora vai recolher um pouco mais à frente esse poste de LED, iluminação LED aqui do Vale de Brotas, desculpa, do Vale de Nazaré, de onde nossa equipe de reportagem fala ao vivo. Os agentes de trânsito da Transalvador estão aqui orientando o trânsito e muito provavelmente o caminhão MUC vai agora recolher essa peça da iluminação metálica para dentro do gramado e assim fazendo possa acabar com o risco que já tínhamos quando esse poste estava encostado na outra sinalização também metálica
mas que poderia, é claro, acabar caindo em um veículo e aí sim ocasionar algo bem mais complexo e perigoso. Havia risco de vida porque um poste desse é muito pesado. Logo, se cai em um veículo que esteja se locomovendo nessa área, pode realmente trazer grande risco. Então, o pessoal da Transalvador, como a gente percebe, está procurando trazer todas as orientações possíveis a fim de que, ao final, esse poste seja recolhido para a área do gramado, que a princípio, pelo que a gente consegue visualizar, é o local de menor perigo, né, de menor impacto para as pessoas que utilizam essas vias. Aquela via do lado de lá, do Vale de Nazaré, já está totalmente livre desse perigo e agora você percebe que parte dessa iluminação de LED encontra-se interditando parte dessa pista, mas que em breve, provavelmente, o caminhão MUC vai recolher para dentro do gramado, quando então a gente entende que as duas pistas serão finalmente liberadas. Aqui o trânsito está fluindo em meia pista. O pessoal de apoio, os agentes de trânsito da Transalvador estão orientando aí o trânsito a fim de que o fluxo não seja interrompido por completo, mas que com essa orientação seja realmente prevenido, diríamos assim, qualquer acidente, uma vez que é um poste de iluminação LED bastante pesado e que poderia, sem uma devida sinalização por parte dos agentes de trânsito, causar algum acidente por aqui. A equipe da Rádio Adventista Metropolitana está no local, não é mesmo, fazendo aí esse acompanhamento, essa transmissão para você que está sempre ligado na Rádio Adventista Metropolitana e que os fatos aqui da nossa cidade de Salvador, região metropolitana, sempre que se merece destaque, eles entram dentro da nossa programação. Portanto, nós estamos, mais uma vez para você se localizar, aqui no Vale de Nazaré, próximo a Aquidaban, próximo também, é claro, ali um pouco acima você já vê o Hospital Santa Isabel. Mas nessa madrugada, conforme já falamos e vamos confirmar, repetir para você, houve um acidente onde um Jeep Renegade bateu frontalmente com esse poste. O choque foi de tal intensidade que acabou rachando praticamente esse poste, que acabou caindo em cima da placa de sinalização. Graças a Deus, né, que caiu em cima de uma placa de sinalização e por isso teve que, desde as primeiras horas dessa manhã, haver a interdição de parte da pista aqui do Vale do Nazaré. E a Transalvador aqui está para acompanhar esse serviço do caminhão MUC, que já desceu com bastante cuidado, com bastante técnica, já desceu o poste. Perceba que realmente a situação foi bastante complexa, né? Esse choque do Jeep Renegade, o Jeep pegou fogo e amassou. Veja você aqui, olha só, a tubulação é muito resistente, mas o choque foi mais intenso e não, vamos dizer assim, não permitiu que esse poste da iluminação LED resistisse. Então agora a Transalvador está coordenando esse trabalho do caminhão MUC, que agora sim vai retirar, vai puxar para dentro da área do gramado esse poste, para em seguida, é claro, posteriormente, a prefeitura chegar ao local e fazer a reposição, né, a troca desse poste, já que ele provavelmente não consegue mais ser aproveitado. Ainda bem que, apesar do choque intenso desse Jeep Renegade com o poste, a pessoa que estava dirigindo o Jeep Renegade sobreviveu. Foi um choque muito grande a ponto de pegar fogo o Jeep Renegade. Mas importante é isso aqui, apesar do choque, apesar do impacto, ninguém perdeu a vida. Bens materiais as pessoas conseguem posteriormente. O carro teve PT, perda total, e agora a equipe Transalvador acompanhando aqui esse momento dessa operação com o MUC, o guindaste, que já retirou, né? Já retirou esse poste, e agora sim
a pista está completamente liberada nos dois sentidos, tanto sentido para quem vai para o comércio, quanto no sentido de quem está voltando. A Transalvador, como sempre, eficiente, prestando toda a assistência, né, quando o assunto é trânsito. Então falamos ao vivo aqui, onde estamos nesse momento, encerrando essa cobertura, vamos dizer assim, dessa ação da Transalvador, trazendo segurança para o trânsito da nossa cidade. Falamos para a reportagem da Rádio Adventista Metropolitana.